E aí pessoal, tudo beleza? Estou aqui de volta para fazer a segunda parte do vídeo sobre o livro A Psicologia do Dinheiro, de Morgan Housel. E como eu falei da outra vez, tem tanta coisa boa nesse livro que não foi possível fazer em um vídeo só. E é por isso que eu estou trazendo para vocês a parte 2. Então se você ainda não assistiu a parte 1, vai correndo ali e assiste a parte 1 e depois volta aqui para assistir a parte 2. Uma das coisas que o autor fala nesse livro é que a gente tem que entender como a gente se comporta perante o dinheiro e não o que a gente sabe sobre o dinheiro. Mas além disso, eu estou aqui para te trazer mais 5 ensinamentos que são surpreendentes e estão revolucionando o mundo das finanças pessoais. Então fica comigo até o final, vamos lá! Meu nome é Fabrício Kahnemer e eu sou o criador desse canal Liberdade Financeira. E eu estou aqui para te ensinar a deixar de ser escravo do dinheiro para que você alcance a sua liberdade financeira. Então, antes de eu ir direto ao assunto, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal e ativar as notificações. Assim esse canal vai continuar crescendo e vai continuar ajudando mais pessoas, assim como está ajudando você. Agora, sem mais delongas, vamos direto aos 5 novos ensinamentos que eu estou trazendo para vocês hoje sobre o livro A Psicologia do Dinheiro, de Morgan Housel. Uma das primeiras coisas que o autor fala nesse livro é que ninguém é louco, ninguém é maluco. A gente sabe que sim, as pessoas tomam decisões malucas com dinheiro que muitas vezes a gente não entende, não é mesmo? Só que essas decisões, elas são baseadas na informação e no conhecimento que aquela pessoa tem, juntamente com a mentalidade que ela tem, em conjunto com todas as experiências e aprendizados que aquela pessoa teve até aquele momento onde ela tomou aquela decisão. O que ele quer dizer é que pessoas diferentes, de regiões diferentes, nascidas em anos diferentes, com pais que tiveram trabalhos diferentes, essas pessoas foram para escolas diferentes, têm rendas diferentes, todas elas aprendem lições diferentes sobre o dinheiro. A gente vive escutando dos especialistas e muita gente sabe que decisões financeiras e decisões de investimento deveriam ser tomadas com base nos seus objetivos financeiros e com base nas opções de investimento existentes naquele momento. A gente sabe que isso é racional e é óbvio, mas não é isso realmente que acontece. As pessoas, elas tomam decisões de investimento baseadas nas experiências que elas tiveram ao longo da vida dela, junto com o conhecimento que elas têm naquele exato momento. A verdade é que pouquíssimas pessoas tomam decisões de investimento ou decisões financeiras somente olhando numa planilha eletrônica, numa planilha de Excel. As pessoas hoje elas tomam decisões de investimento e decisões financeiras sentadas numa mesa de jantar, em reuniões, quando estão conversando com outras pessoas. Então existe emoção, existe relacionamento. Essas decisões são tomadas onde emoções, histórias e visões diferentes do mundo entram em conjunto e formam uma mistura onde elas só fazem sentido para você que está tomando a decisão. Outro ponto muito legal que o autor traz nesse livro é que riqueza é algo que a gente não vê, a gente não enxerga a riqueza do mundo. Ele diz que gastar o dinheiro que você tem para mostrar para as outras pessoas é a maneira mais rápida que você tem de perder a sua riqueza, de perder o seu dinheiro. O ser humano, ele tem a tendência de julgar a pessoa pela aparência, não é mesmo? Pelo aquilo que a gente vê na nossa frente. Mas tem muitas coisas que a gente não vê quando o negócio é riqueza. A gente não vê a conta bancária da pessoa, a gente não sabe quantos imóveis aquela pessoa tem, quantos investimentos aquela pessoa tem. Então a gente tende a fazer o nosso julgamento somente pelo aquilo que a gente está vendo na nossa frente. A verdade é que riqueza é aquilo que você não vê. A riqueza não é um relógio importado. A riqueza não é andar de Ferrari, a riqueza não é viajar todo mês para Bahamas ou para Disney, não é ter uma casa de 10 milhões de reais, não é isso. Riqueza são aqueles ativos que você tem, que estão crescendo, que estão valorizando, que você ainda não transformou em coisas que você quer mostrar ou utilizar. Então a essência da riqueza, ela não está em coisas. A essência da riqueza é de ter a liberdade, de ter a opção de fazer algo ou comprar algo depois, simplesmente porque você quer. Riqueza é ter opção, riqueza é ter a liberdade. A única maneira de você construir riqueza é não gastar todo o dinheiro que você ganha. E se você pensar bem, essa é a única maneira de acumular riqueza, gastando menos do que você ganha. Um outro ensinamento que o autor traz é que nas nossas decisões financeiras é muito melhor você ser razoável nas suas decisões do que ser 100% racional.
O autor diz que a gente não deve tentar ser 100% racional nas nossas decisões. Se você for mais realista e mais razoável nas suas decisões, as chances de você se manter naquele plano são muito maiores. O que muita gente deixa passar é que tomar uma decisão financeiramente correta, muitas vezes ela não é a melhor decisão. Às vezes essa decisão 100% racional baseada nos números, ela é impraticável, ela é uma maluquice na vida real. Por exemplo, vamos supor que você vai investir 70% do dinheiro que você ganha todo mês. É claro que você vai ficar rico muito rápido, você vai duplicar, triplicar a velocidade onde você vai alcançar R$1 milhão. Mas espera aí um pouquinho, você vai conseguir viver com 30% da sua renda? Talvez você passe fome, talvez você não se divirta, talvez você deixe sua esposa, seu esposo maluco porque vocês não têm dinheiro para fazer nada. Então, essa é uma decisão financeira que na conta, na matemática, ela vai te deixar mais rico rapidamente. Mas na prática ela é inviável, você não vai conseguir executar isso daí. Tomar decisões sobre dinheiro ou tomar decisões sobre investimento contém um componente emocional, um componente social muito forte que muitas vezes a gente deixa passar quando a gente está fazendo os nossos planos. Outra coisa muito importante que o autor traz no livro é que nós precisamos deixar uma margem para erro. Ter uma margem de segurança é a única maneira que a gente tem de viver tranquilamente nesse mundo incerto que a gente vive hoje. E tudo que está relacionado ao dinheiro está envolvido nessa incerteza. Então, a parte mais importante de um planejamento financeiro é ter certeza de que alguma hora alguma coisa vai dar errado. Então você precisa se preparar para isso. Nunca vai existir um momento na sua vida onde você vai ter 100% de certeza que aquela sua decisão financeira vai dar certo. E é por isso que você não pode apostar todo o seu dinheiro em somente um investimento ou em somente uma decisão. É por isso que a gente tem que entender que a incerteza, a imprevisibilidade e a insegurança, elas estarão presentes na nossa vida o tempo todo. Não tem como você saber 100% se aquilo vai dar certo ou não. E é por isso que a gente ensina que você deve ter uma reserva de emergência para se proteger desses eventos incertos. Então eu costumo dizer que só ter a reserva de emergência também não é suficiente. Você tem que pensar em criar fontes de renda suficiente. Porque você não pode simplesmente depender de um trabalho só, perder aquele trabalho e aí isso vira uma catástrofe, não é mesmo? O maior erro que as pessoas cometem hoje é depender de somente uma fonte de renda para bancar despesas de curto prazo e não ter uma reserva de emergência para agora e para o futuro. E o último ensinamento que eu quero trazer para vocês hoje é que nem tudo é de graça. Tudo tem um preço, mas nem tudo tem etiqueta. Assim como tudo que vale a pena investir também tem o seu preço. Só que esse preço não vem em reais. Você vai pagar esse preço com insegurança, dúvida, medo, desconfiança, volatilidade. E todos esses preços são muito fáceis de ignorar, até quando você começa a enfrentar eles na vida real. Nós devemos começar a pensar sobre esse preço de investir, que é o medo, volatilidade, a insegurança, como um preço a ser pago para poder investir. Você não pode pensar que esses medos, essas inseguranças, a volatilidade, ela é uma multa por algo que você fez errado. Nós, seres humanos, estamos dispostos a pagar por um preço de etiqueta para ter algum benefício. Só que nós evitamos as multas, multa de carro, né? As multas que a gente não quer pagar porque a gente fez algo errado. Então nós devemos pensar que a volatilidade, a insegurança e esse medo são, na verdade, um preço a ser pago para ter bons retornos de investimento. Então, os bons retornos sobre o investimento, eles têm um preço a ser pago. Eles não vêm de graça. A gente tem que estar acostumado a entender que devemos pagar esse preço caso a gente queira ter esses bons retornos e não pensar nisso como se fosse uma multa ou uma penalidade. Então o segredo é você colocar na sua cabeça que você deve sim pagar por essa taxa para poder participar do mercado. E aí você tem que colocar um preço. Quanto você está disposto a pagar para conseguir aqueles retornos? Coloque isso na sua cabeça e aí você vai ter sucesso nos seus investimentos. Chegamos ao final do vídeo. Eu realmente espero que você tenha gostado de tudo que eu trouxe para você aqui hoje. Esse realmente foi um dos livros onde eu mais aprendi sobre finanças pessoais e investimentos. E eu espero que você compartilhe esse conhecimento com um amigo ou com um familiar para que essa pessoa fique mais inteligente, assim como você também ficou. Então eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!